Você sabe o que é acordo de cotistas e qual a sua real importância? Meu nome é Danilo Campos, eu sou contador e especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade e hoje nós temos uma ilustre presença aqui, que é o Dr. Fábio Ferraz, da Bernardini Martins Ferraz, Sociedade de Advogados de Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu agradeço o convite, Danilo. Doutor, como eu disse, vamos falar um pouquinho sobre o acordo de cotistas, tá? Dentro do nosso escritório, a gente lida muito com contrato social, com alteração de contrato social das empresas, nas mais diversas modalidades, e a gente orienta o cliente normalmente a fazer colocar essas prerrogativas da sociedade, essas vontades que o empresário tem da sociedade no próprio contrato social. E agora a gente tem a figura do cotista, do acordo de cotistas que a gente está tratando hoje. O que seria o acordo de cotistas? Danilo, o acordo de cotistas ele é um instituto do direito contratual, é um acordo de vontades entre as partes e ele existe há muito tempo, mas normalmente eles usam um contrato social para colocar lá as vontades dos sócios. Agora, existem situações em que os sócios podem não querer deixar expostas no contrato social e eles querem, muitas vezes, colocar isso num contrato à parte, um contrato que é fora do contrato social, um contrato que estará registrado apenas entre eles e não na junta comercial. E o acordo de cotistas ele se presta para fazer valer a vontade particular entre os sócios. O contrato faz valer entre as partes, mas só vai valer, nesse caso, para aquelas partes que estão no quadro societário e que assinaram aquele acordo de cotistas. Entendi. Então, no caso, a gente faria algo, além do contrato social, ou de uma alteração contratual, faria um novo acordo, né, com novas regras entre os sócios e não precisaria levar isso para registro na junta comercial, então. Poderia ser um contrato que ficaria apenas entre as partes. Isso, perfeitamente. É um contrato, não vai contrariar as cláusulas, obviamente, do contrato social. Mas a gente sabe que a junta comercial tem uma série de exigências, ela é burocrática, ela faz voltar com exigências para tirar uma ou outra coisinha e muitas vezes você não consegue colocar tudo o que você quer no contrato social. Sem dúvida. E para não deixar também ele muito extenso, a gente tem a figura do acordo de cotistas. E muitas vezes também não levando isso para registro na junta comercial, a gente deixa de dar publicidade também para algumas vontades dos sócios que não precisariam levar, né, a público isso. Né? Exatamente. Os sócios podem querer preservar uma vontade específica que não é necessário vir a público naquele momento e por isso eles optam por não colocar aquela disposição no contrato social, deixando ela então no contrato particular. Entendi. Vamos falar um pouquinho sobre que tipos de acordos ou o que pode constar dentro do acordo de cotistas. Eu queria começar a falar sobre regras quanto à distribuição de lucros. O clássico do acordo de cotistas é fazê-lo para se valer uma regra de distribuição de lucros. Muitas vezes coloca-se uma disposição no contrato social de que os lucros serão distribuídos entre os sócios de forma proporcional e ou desproporcional. E aí vem o acordo de cotistas que faz que põe os pingos nos is, que fala como vai ser distribuído se for desproporcional. Muitas vezes os sócios têm 50%, vamos falar numa figura genérica. 2 sócios, cada um com 50% da sociedade, de cotas, mas a distribuição é desproporcional. Sim. Em sendo desproporcional, tem que haver uma regra para não ter conflito depois adiante entre esses sócios. Sim. E às vezes pode ser que seja 70% a distribuição para um, 30% por outro, ou por um determinado tempo daquela forma de distribuição desproporcional. E isso tem que ficar muito bem registrado para impedir conflitos. O acordo de cotista ele vem para impedir conflitos futuros entre os sócios. Perfeito. Respeitando sempre o contrato social, a gente pode depois estipular precisamente que tipo de distribuição que será feita. Né? Perfeito. Não pode contrariar o contrato social, muito menos a lei, né? Sim, sem dúvida. Um segundo ponto que eu queria tratar era critério de avaliação da sociedade, né? O famoso valuation, né? Que depende muito, inclusive, do balanço patrimonial, das informações contábeis. Né? Tem muita discussão com relação a esse tema, Danilo. Primeira questão é que quando você tem um contrato social e não tem um acordo de cotistas, que delimite esse tema, porque o acordo de cotistas pode não delimitar sobre essa questão do critério de avaliação, e um sócio quer se retirar da sociedade, e vamos supor que a sociedade tenha lá um capital social de R$10 mil, e ele tem 5 mil, metade das cotas,
O sócio que quer, o sócio que fica remanescente na sociedade pode querer pagar para ele adquirir as suas cotas por R$5.000. Sim. Mas a empresa pode valer muito mais do que isso. Claro. Aí vai ter uma briga entre os sócios para saber qual é o valor que deve ser pago ao sócio retirante. Muitas vezes isso vai para o judiciário tem que fazer talvez um meio termo para acomodar a situação. Mas se isso tiver registrado em um contrato, um acordo de cotistas, resolve o problema. Sim. Se ficar registrado que vai ser feito um valuation, saber o valor real da empresa para poder, então, distribuir os 50% daquele sócio que está retirando, não seria o valor nominal das cotas, mas um valor de mercado da empresa. Mas tem que ficar isso bem escrito e bem definido. Porque são muitas variáveis, né? Exatamente. Perfeito. Um outro ponto que dá para tratar no acordo de cotistas. Quem pode trabalhar na sociedade? A gente sabe que qualquer pessoa pode trabalhar na sociedade. Mas se a sociedade tiver algum dispositivo regrando no contrato social que fale, vai trabalhar aqui, não pode ser familiar, não pode ser pessoas que não tenham formação para isso, tudo bem. Formação mas técnica. Normalmente isso não está no contrato social. Então a gente usa o acordo de cotistas para registrar entre os sócios que tipo de pessoa, de profissional vai poder trabalhar na sociedade. Isso evita cabide de emprego, aquela questão de colocar meu familiar para trabalhar no financeiro, meu familiar para trabalhar nas vendas. Sem dúvida. E profissionaliza, né, a empresa e coloca pessoas que estão aptas a exercer aquela atividade realmente. Isso pode ser uma vontade entre os sócios e aí tem que ser seguida. Perfeito. E o último ponto, rapidamente, que eu queria tratar é a não competição. O que seria isso? A não competição é um acordo que pode estar também no contrato social, mas quando não estiver, pode ser regrado por acordo de cotistas, na qual aquele sócio que, se um dia vier a se retirar, ou mesmo que ele esteja no quadro societário da sociedade ainda, ele não pode ter uma atividade paralela. Então, se ele estiver no quadro societário que seja concorrente, né? Por isso a cláusula se chama de não concorrência. Ele não pode ter uma sociedade que faz concorrência com o mesmo produto ou serviço diretamente. E ele também não pode sair, muitas vezes a cláusula também se presta para isso, para que se houver a dissolução parcial da sociedade, um sócio sair da sociedade, ele não venha também a fazer imediata concorrência. Eles colocam sempre uma cláusula com um prazo previsto para isso. Normalmente ele não pode praticar aquela atividade por 2 anos em outra sociedade, visando exatamente essa não concorrência. Perfeito. Entendo, portanto, que temos que ter um contrato social muito bem feito, só que alguns detalhes que não cabem naquele instrumento, nós deveríamos então fazer um acordo de cotistas, né? Perfeito. Eu acredito que são coisas um pouco mais detalhadas que no contrato social a gente não precisaria colocar, mas fazer um acordo respeitando o contrato social. É exatamente isso, Danilo. Exatamente. Doutor, ficou muito bem claro. Eu acho que ajudou bastante os empresários. Agradeço muito a sua presença, a sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Nós vamos deixar também os links das nossas redes sociais. Até a próxima!